Olá, meu nome é Larson Silveira, sou aluno de Engenharia de Computação do 9º período da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e estou fazendo esse trabalho para a matéria de estágio supervisionado orientado pelo professor Henri Frederico. Bom, o meu tema é liderança. E liderança é um dos assuntos mais falados nos últimos tempos. Porém, cada autor possui uma definição e por isso vamos tentar entender um pouco mais sobre o tema. O que é liderança? Liderança é a habilidade que uma pessoa possui de influenciar outras pessoas de maneira positiva, para que elas sempre tenham um norte e consigam produzir bons resultados, ou como definido por Roche e Belling, liderança é o processo de influenciar as atividades de um grupo organizado na direção da realização de um objetivo. Liderança. Quando surgiu? A liderança existe desde a pré-história, apesar de ter sofrido diversas modificações com o passar do tempo. Mas naquele tempo, o líder era o ser com maior poder aquisitivo ou mais provido de conhecimento. Ele não dava mínima para opiniões de terceiros. E já respondendo essa outra pergunta, a liderança de antes é a mesma de hoje? E a resposta é sim e não. E por que isso? Porque, apesar das várias formas de se definir liderança, todas elas se convergem no sentido de que liderança é influência sobre uma ou mais pessoas. Segundo Bergamini, elas convergem no sentido de que a liderança esteja ligada a um fenômeno grupal, através de um processo de influência exercido intencionalmente por parte do líder sobre seus seguidores. Ou seja, a única coisa que mudou foi que antigamente liderava aquele que podia mais. Valia a lei do mais forte. Já nos dias de hoje, isso mudou bastante, porque praticamente qualquer pessoa pode se tornar um líder, não importa seu poder aquisitivo ou algo do gênero, mas sim a capacidade dessa pessoa conseguir unir diferentes formas de pensar para chegar a um objetivo comum. Pois quando se lidera, você está liderando, ou seja, ele vai liderar várias pessoas e com isso são várias mentes pensando diferente, mas que têm que chegar no objetivo em comum. Então, resumindo, a liderança de antes é a mesma de hoje. Então, ou seja, é como se fosse um jogo. O jogo é o mesmo, porém os jogadores evoluíram. E qual o papel de um líder? O papel de um líder é como se fosse, digamos assim, o intermediador de um debate. Ou seja, é ele quem designa quem está mais apto a fazer determinadas tarefas. E também tem a missão de encorajar e incentivar os seus liderados a cumprirem tal tarefa. Pois, pensa bem, se essa pessoa que ele encorajou, ela vai fazer um trabalho, digamos assim, e falha. Não foi essa pessoa que foi fazer o trabalho que falhou, mas sim toda a equipe que está envolvida. Pois se o líder designou ela e ela falhou, ele consequentemente falhou junto. E além de coordenar todas essas atividades, um líder sempre tem que estar atento ao futuro, ou seja, sempre pensar no amanhã, para que sempre esteja prevenido para qualquer contratempo. Um líder, se a gente comparar com o corpo humano, por exemplo, ele é como se fosse o cérebro, e os colaboradores, os seus liderados, como se fossem os membros, braços e pernas. Ou seja, apesar de todo o potencial dos membros e também do cérebro, um não faz nada sem o outro. O cérebro precisa dar as informações necessárias para os braços e pernas atuarem, assim como não adiantaria ter braços e pernas se não tivesse o cérebro. E uma pergunta: por que as organizações procuram cada vez mais por líderes? Porque ter um líder é peça fundamental para o sucesso de uma organização, já que o sucesso ou fracasso da mesma depende diretamente do seu líder. Como dizia Leite, um gerenciamento eficaz sem uma liderança eficaz
é o que ele chama de ajeitar as cadeiras no convés do Titanic, pois não importa o tamanho do sucesso do líder, nada vai compensar o fracasso. E aqui é assim, por exemplo, não adianta você ter uma grande empresa se você não conseguir liderar ela. Uma hora isso vai por água abaixo. Além de se ter uma boa liderança, é necessário que este líder fomente e forme novos líderes. Porque devido à escassez, ou quem sabe daqui a um tempo, essa pessoa que está como líder hoje saia da empresa, é possível que alguém possa continuar esse trabalho. E também pela dificuldade de se encontrar bons líderes. Aí muitas pessoas almejam ser um líder, mas muitos acabam confundindo a questão entre líder e chefe. Qual a diferença? São iguais? Então, aqui com essa imagem, a gente pode ver uma diferença entre chefe e líder. Ou seja, se a gente olhar na parte superior da imagem, a gente vê uma pessoa, denominada chefe, que está dando ordens para seus subordinados. Ou seja, ele apenas dá ordem e não ajuda no trabalho. Se a gente olhar a parte de baixo, a gente vê o líder. E onde está o líder? Ele está mostrando o caminho para seus subordinados. Ele não só fala, ele faz. A gente pegar algumas coisas que o chefe e o líder dizem também são bem diferentes. Por exemplo, o chefe, ele manda, ele diz eu, ele sempre procura um culpado, sempre está fiscalizando, ou seja, não confia no trabalho do, digamos assim, subordinado. Já o líder, ele orienta, diz nós, diz vamos, mostra o caminho, ou seja, ele fala, mas como ele mostra como fazer. Ele sempre está acompanhando a sua equipe, confia na sua equipe e assume toda a responsabilidade. E como ser um líder? Há praticamente duas formas de ser um líder. Pela maneira formal ou pela maneira informal. O que seria a maneira formal? A maneira formal é, por exemplo, quando você está em um trabalho e você é designado a liderar uma determinada equipe. Você é determinado pelo seu chefe a liderar determinada equipe. Então, isso seria uma maneira formal. Não, por exemplo, às vezes não necessariamente você queria aquilo, mas foi designado aquilo. Então, isso é uma maneira formal. E também há a maneira informal. O que seria a maneira informal? Seria quando, dentre um grupo, uma pessoa se destaca. Quando acontece isso, são os chamados líderes natos. Também isso é possível ver desde crianças. Sempre num grupo, sempre há alguém que se destaca, que é chamado o líder. Pois como diz Felício, líderes são pessoas comuns que aprendem habilidades comuns, mas que num todo formam uma pessoa incomum. Então são praticamente essas duas formas de se tornar um líder. E aqui a gente tem algumas dicas para ser um bom líder. Essas dicas são de Marcos Fabosi, ele é sócio-diretor e fundador da Crescimento. É uma empresa de treinamentos e consultoria especializada em desenvolvimento de líderes empresariais. E ele elenca algumas dicas para ser um líder de sucesso. Por exemplo, lidere pelo exemplo. Ou seja, atitudes valem mais do que palavra. Mostre como fazer e não fale como fazer. Construa o alicerce. Conquiste a confiança de seus seguidores. Lidere pessoas. Não tente controlar pessoas como elas fossem objetos. Seja corajoso. Reconheça seus medos. Pratique a humildade. Tenha coragem e humildade para reconhecer seus erros e fracassos e pontos fracos. Valorize as críticas. Identifique os elementos e aquilo que pode te ajudar a melhorar você e seu modo de liderar. Então está aqui, valorize suas críticas e realize, ou seja, realizar e não necessariamente executar, já que para isso existe uma equipe, ou seja, delegue funções. Conheça-se. Antes de liderar outras pessoas, é preciso conhecer-se a si mesmo e liderar a si mesmo. Para concluir, a gente tem que é visto que é de extrema importância a presença de um bom líder no desenvolvimento de uma organização, pois com a globalização e a crescente concorrência, só se sobressai no mercado os melhores. O líder, então, tem a difícil missão de manter o potencial motivacional da sua equipe para se conseguir resultados satisfatórios e sempre estarem preparados para qualquer tempestade que venha atormentar o curso de uma organização.
E como relatado anteriormente, isso só é possível se o líder estiver sempre próximo e alinhado com sua equipe. Então era isso. Aqui a gente tem as referências. E muito obrigado pela atenção e até a próxima.